Está no ar o Coletiva. No programa de hoje, falaremos sobre um assunto bastante delicado e que atinge muitas mulheres no Brasil e no mundo. Cerca de 70% delas já sofreram algum tipo de violência no decorrer de suas vidas. Convidamos para falar sobre este tema a advogada e presidente da Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude, Dalila Figueiredo. Tudo bem, Dalila? Tudo bem, obrigada pelo convite. Também participam do Coletiva os alunos da Universidade São Judas Tadeu, Eliezer Giazzi, Vanessa Consul Magno, Natália Bonfim, Leandro Caproni, Bruno Silveira e Priscila Chibante. Vamos começar com uma reportagem especial sobre um estudo divulgado em setembro de 2013 pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que concluiu que a Lei Maria da Penha não reduziu o número de assassinatos de mulheres no Brasil. Mais informações com o repórter Fernando Poleto. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mais conhecido como IPEA, divulgou em setembro de 2013 um estudo sobre a violência contra a mulher. As informações mostraram que a Lei Maria da Penha não diminuiu a quantidade de mulheres agredidas depois de sua aprovação em 2006. Foram analisados 100 mil casos. Em 2006, a taxa de mortalidade foi de 5,02%. Já em 2011, a taxa registrada subiu e chegou à casa dos 5,43%. O IPEA estima que teriam ocorrido no país 5,82 mortes para cada 100 mil mulheres. Significa, em média, mais de 5 mil mortes por ano, 472 por mês e 15 casos diários. É uma morte a cada 1h30. No caso a seguir, a jovem de 25 anos que não quer ser identificada foi vítima de agressão e denunciou os abusos que sofria diariamente. Comecei um namoro, eu tinha mais ou menos uns 16 anos e no começo foi tudo maravilha, só que aí depois com qualquer coisinha besta que eu fazia, já recebi um tapa na cabeça, e as agressões de brincadeira foram passando a serem mais sérias. Aí eu gostava muito dele e sempre acreditava que ele ia mudar. As agressões vinham acontecendo, e eu escondia da minha família, com medo de eles não permitirem o meu casamento, porque na época eu era muito nova. E a situação foi ficando cada vez mais difícil de estar lidando. Tal. Eu escondia das minhas amigas, aparecia com hematomas no rosto. Fui numa delegacia e denunciei ele. Dalila, como nós vimos na reportagem, esse estudo sobre a violência contra a mulher surpreendeu o resultado ao mostrar que a Lei Maria da Penha não reduziu o número de assassinatos, né, de mulheres no Brasil. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, a Lei Maria da Penha foi uma grande contribuição para a sociedade. É uma lei que ela foi trabalhada, reivindicada pelos movimentos de mulheres. Uma lei que traz, assim, na sua plenitude, as políticas públicas que devem ser implementadas pelo governo federal, por estados e municípios. É preocupante, é alarmante, é absolutamente necessário que se toque nessa ferida, que é uma chaga, porque nós sabemos que pesquisas dão conta de a cada 15 segundos uma mulher é agredida. Mas muitas mulheres que vêm de lares mais abastados sequer denunciam a violência. O que eu quero colocar, que eu acho que é bacana como contribuição, pela minha experiência nesse atendimento de quase 20 anos, é que nós não podemos, de forma nenhuma, achar que a Lei Maria da Penha ela veio cheia de defeitos. Na verdade, ela veio pautando todas as políticas públicas. Mas depende de vontade política de tribunais, depende de vontade política de prefeitos e de serviços e de recursos de previsão orçamentária para que se garanta uma vida livre de violência numa sociedade machista, que é a sociedade que toda hora a mídia, e é um lugar ótimo para falar sobre isso, contribui para
esse machismo ficar cada vez mais exacerbado, com vídeos, com tudo. Então, nós temos que trabalhar, sim, para que a Lei Maria da Penha seja cada vez mais fortalecida e cobrar de todos os entes as políticas públicas previstas nela. Porque, senão, serão leis mortas. Pessoas mortas mesmo. Nós podemos dizer que o Brasil possui ainda uma cultura machista? Sem dúvida nenhuma. Tem alguns vídeos que você tem acesso na internet que traduzem isso com requintes de insanidade, eu diria, né? Uma cultura que viola o direito, por exemplo, de mulheres presas, de sequer receber absorvente no sistema penal. Um sistema que não reconhece as especificidades das mulheres. Um sistema, uma sociedade que desqualifica uma prostituta vítima de tráfico para fins de exploração sexual pelo fato dela ser prostituta. Uma sociedade que ainda mulheres fazendo a mesma atividade do homem, ela ainda ganha menos do que ele. Então, a educação, ela tem que ter uma contribuição grande no país, na desconstrução, a gente vem trabalhando nisso, inclusive nos livros escolares, tá? Então, a escola, a família, a sociedade, a academia, universidades, a mídia, todos nós temos que combater a violência. Todos nós temos. É preocupante, mas nós devemos cobrar a efetivação dessa lei, a concretização das políticas públicas previstas nela. Porque senão nós vamos nos surpreender com índices de estupro alarmante, de morte fatal alarmante. E eu vou perguntar, aonde estão os centros de acolhimento, de proteção, nos lugares com pouco capital social e humano? Lá existem mulheres? Nós podemos dizer quais são as dificuldades na aplicação da Lei Maria da Penha? Em primeiro lugar, nós temos uma lei que ela prevê ações no âmbito federal, estadual e municipal, né? Todos nós, sociedade como um todo, de acordo com o artigo 226 da Constituição, diz que é dever de todos, nós temos que combater a violência dentro do lar. O Estado tem que garantir o combate dessa violência, porque nós ainda ouvimos por aí que em briga de marido e mulher ninguém mexe a colher. Mexe a colher, sim. Então, quais são os canais de denúncia? Quando você sabe que uma mulher está sendo agredida, você pode procurar denunciar numa delegacia da mulher. Você tem o 180, que é um número que precisa ser do conhecimento amplo, que você tem que denunciar, que imediatamente alguém vai ter que agir, que o Ministério Público será comunicado, entendeu? Então, qual é o papel de cada um? O papel de cada um é que a sociedade não pode tolerar a violência. Nós temos que construir pontes para uma sociedade mais sadia, mais humana. Nós temos que desconstruir o machismo, nós temos que trabalhar para que os centros de atendimento sejam uma realidade, nós temos que trabalhar para que os centros de reabilitação do agressor existam. Eles não existem, e o agressor ele muda de endereço. Doutora, você acha que a Lei Maria da Penha é uma lei recente para um Código Penal atrasado? O Código Penal vem sendo debatido há muito tempo. Eu sou advogada e a gente vem acompanhando todo esse debate no Congresso Nacional, também as mudanças no Código de Processo Penal. Na verdade, o que você tem que observar é que quando você requer uma medida protetiva, vamos supor, de afastamento do agressor, e de que esse afastamento também, que o juiz também, diante da sua petição, na sua petição, você peça o afastamento e a medida restritiva, que ele fique longe dela. Então, quando essa pessoa recebe esse mandado, né, de restrição, ela tem que ser informada de que quando o agressor estiver próximo dela, ela precisa ligar para a polícia, porque ele não pode se aproximar dela. Então, muitas podem, inclusive, morrer com mandado de restrição dentro da bolsa. Agora, vou dar atenção para você, mas eu preciso concluir o seguinte.
as medidas protetivas, elas existem. E as delegacias têm a responsabilidade. A Defensoria cumpre o seu papel de acordo com a Lei Maria da Penha, o Ministério Público, cada instituição, certo? As ONGs na retaguarda. Agora, se nós não temos uma lei plenamente cristalizada, com serviços ali, nós teremos sim mortes e denúncias e denúncias. Então é possível a gente falar que tem falhas na Lei Maria da Penha. Tem falhas. Porque, por exemplo, eu já vi casos da mulher estar dentro da lei, estar protegida com essa lei, e ainda o agressor invade, por exemplo, a casa dela e comete o crime. Então, não teria alguma falha nesse meio que impeça o agressor de chegar mais próximo, alguma penalidade mais alta? A sua pergunta é muito boa, porque mostra o seguinte, não é uma tarefa fácil responder a pergunta, porque nós estamos falando de relações humanas. Muitas vezes o agressor, ele liga para dizer que os filhos, que ele morre de saudades dos filhos, que está com as fotos das crianças e quer entregar para ela. Mais nada. Que ele já se conformou de que o relacionamento acabou. E ela já tem toda a garantia da Lei Maria da Penha, das medidas protetivas, mas ela precisa se preparar para... Ela tem que criar resistência a essa atitude dele de tentar se aproximar dela. Ela tem que ser resiliente. Falta uma postura. O serviço de atendimento tem que dar a essa mulher o empoderamento que ela precisa, e não... Empoderamento é uma palavra fácil de pronunciar, mas não é algo tão fácil. Implica no atendimento interdisciplinar. Você não pode achar que a advogada dá conta, ou a psicóloga dá conta, ou o assistente social dá conta, o juiz dá conta. Não. É interdisciplinar. Essa interdisciplinariedade é que vai garantir essa força que essa pessoa precisa ter para ela, por exemplo, quando for receber qualquer tipo de comunicação do agressor, ela avisa a polícia. E no caso das mulheres que sofrem exploração sexual, elas também são protegidas pela Lei Maria da Penha? É bom você colocar isso, porque prostituição não é crime, né? Então, a exploração da prostituição é crime. A prostituição forçada é crime, entendeu? Então, a exploração sexual tem a ver com lucro, com dinheiro. A violência sexual prevista na Lei Maria da Penha no âmbito intrafamiliar, ou nas relações familiares, muitas vezes a mulher é casada e ela é obrigada a manter relações sexuais, inclusive menstruada. Eu já vi casos gravíssimos e que ela não se reconhece como uma pessoa estuprada porque ela é casada. Então, a violência sexual, a violência psicológica, a violência física, a violência moral, são várias as formas de violência contra a mulher. E muitas não se reconhecem na condição de pessoas que estão com os direitos violados. Tá? Então, programas como esse aqui, quanto mais as mulheres tiverem acesso a ele, mais informação é mais poder, mais capacidade de reagir, entendeu? O Coletiva faz um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Coletiva, que hoje conta com a presença da advogada e presidente da Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude, Dalila Figueiredo.
Dalila, casos famosos como o da Mércia Nakashima e da Elisa Samúdio, crimes como esse podem ser considerados passionais? Passional é uma expressão que não dá para admitir de maneira nenhuma. Onde já se viu amor, violência fatal, morte, homicídio, sim. Nós falamos de homicídio doloso, com várias qualificadoras, pessoas com penas até muito pequenas diante da gravidade da situação e que as pessoas se encontraram. E também é bom destacar que esses casos são emblemáticos porque as famílias bateram forte, as famílias exigiram respostas e um deles tinha uma figura pública, né, uma figura conhecida, né? Agora, quantas mulheres morrem, hein, e que sequer aparecem nessas pesquisas, nesses índices, hein? Que são lá do interior, onde o centro de referência mais próximo está a 150 quilômetros. O que a gente observa da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, que é responsável pelo Disque 180, um número importantíssimo que todos nós temos que ter, que é um canal de denúncia importante, entendeu? Nós temos, sim, nesse contexto do Disque 180, cada vez mais preparar pessoas para compreender a violência. Quais são os outros modos de violência contra a mulher? Então, além eu já tinha colocado que a violência sexual é muito importante destacar, porque nessa relação afetiva, muitas mulheres não se reconhecem como vítimas de estupro, né, em razão da sua convivência, né? A violência psicológica, a desqualificação. Eu nem gosto de reproduzir as frases que eu ouço, mas essa coisa diária da pessoa ser inferior, dela ser uma pessoa ignorante, dela não ter capacidade de cuidar da família, esse poder da pessoa dizer que ela não me obedeceu, ela não fez o que eu quis, então ela sofre uma violência psicológica e ela não vai na delegacia porque ela não tem o hematoma, porque ela não tem uma marca no rosto, você entendeu? Então, mostrar a violência patrimonial, ele destruiu todos os documentos dela, tocou fogo em tudo. E ela ficou calada, porque quanto mais nós divulgarmos todas as formas de violência contra a mulher, as mulheres vão começar a observar que, no âmbito das relações, elas estão sofrendo diariamente, cotidianamente, todo tipo de violência. Dalila, por exemplo, se acontece algum caso de violência e a mulher vai na delegacia, mas às vezes acontece na própria delegacia ela não ser atendida como deveria. E como que ela faz se ela não tem, às vezes, o que recorrer, nem na própria polícia? Essa pergunta é super importante. Eu sou do Conselho Estadual da Condição Feminina. Uma questão que nós discutíamos é o quanto as pessoas que atuam, que a gente chama na trincheira, do atendimento à violência doméstica contra a mulher, são pessoas que precisam ter um suporte de uma equipe interdisciplinar que esteja ao lado delas para que elas possam dar o atendimento que a vítima tem direito. Não é favor, é direito, tem garantia. Então, se nós tivermos uma delegacia com uma equipe interdisciplinar, com pessoas qualificadas e comprometidas, nós não teremos mais notícia de ninguém violando, discriminando ou julgando pessoas. Porque nós temos que compreender que delegados, delegadas são seres humanos que têm uma construção machista ou não, mas se está previsto que ali tem que ter uma equipe interdisciplinar, se não houver, então a culpa é de quem? A Delegacia da Mulher foi uma grande contribuição para o enfrentamento da violência contra a mulher, da época do Montoro. Por quê? Porque as mulheres têm são mais motivadas a ir no lugar que elas se sentem mais à vontade para expor suas dificuldades, toda violação de direitos, né? Então,
quando essa delegacia estiver realmente dessa forma, e não uma ou outra, você entende? Nós estamos falando de um país continental, né? Nós estamos falando de lugares distantes, nós estamos falando de casos de violência que eu já vi, descritas no livro Marcadas a Ferro, como Dalila, se ele fosse o dono dela e marcasse ela com a inicial do nome dele. Dalila, quais são as políticas públicas hoje no Brasil que ajudam a reintegrar a mulher na sociedade? Então, é o que eu estou falando. Se nós olharmos para o município de São Paulo, se nós olharmos para o município de Guarulhos, nós temos centros de referência de atendimento à mulher, né? Nós temos esses centros com equipe interdisciplinar. O trabalho dos núcleos da Defensoria Pública são ações assim, super importantes, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos as organizações não governamentais, mas eu quero ressaltar que nós necessitamos no Brasil de espaços de acolhimento para mulheres vítimas de violência. Nós não temos ainda os espaços de acolhimento em número suficiente para dar conta de situações graves. Cidades com mais de 1 milhão de habitantes que não têm um serviço de acolhimento a mulher vítima de violência. Imagine nos lugares mais distantes. Dalila, com relação aos dados recentes que foram divulgados sobre estupro, que constatou que são maiores do que até os crimes dolosos, homicídios dolosos. O que você tem a dizer sobre isso? O crime de estupro, ele mudou, o tipo penal mudou, né? Hoje a gente fala em atos libidinosos, e então aumentou bastante o número de denúncias de estupro. Isso que eu acho sobre isso que você está falando. Isso é importante por quê? Porque antes dessa mudança era a conjunção carnal. Com essa mudança, não. A gente está falando de atos libidinosos, nós podemos falar de situações que podem acontecer, inclusive no ambiente de trabalho, que também foge do contexto da família, mas que todo mundo precisa saber do assédio que a mulher sofre no campo do trabalho, do assédio moral, do assédio sexual. E esse assédio está amparado na lei? Nós temos, o que eu tento mostrar para as pessoas é que nós temos leis e leis. Nós precisamos tirar muita coisa do papel e colocar para efetivamente isso ser uma realidade. Por quê? Porque se aqui diz que tem que ter juizado especial de violência doméstica e familiar, e se você não tiver os juizados implantados com equipes preparadas, nós temos uma lei que não está o quê? Plenamente implementada. Aproveitando, como que funciona o seu trabalho na Asbrad? Quando vocês recebem uma denúncia, qual que é o procedimento? O fluxo de atendimento da Asbrad ele é muito grande, porque nós temos vários parceiros no município e nós não atuamos só no estado de São Paulo. No âmbito de todas as formas de violência contra a mulher, a gente já realizou várias ações em outros estados, né? No atendimento direto, nosso convênio é com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e também com a Secretaria de Assistência Social do município para atender, para dar o atendimento interdisciplinar às mulheres que venham, seja da Delegacia de Defesa da Mulher, seja das delegacias comuns, seja do Conselho Tutelar, ou ela espontaneamente, ou uma vizinha que venha dizer que está acontecendo, ou através de denúncia do 180. Quando chega até nós, nós trabalhamos intensamente. E quando a gente prepara a ação e essa pessoa não comparece mais no serviço, no nosso atendimento, nós fazemos a busca ativa, nós queremos saber por que ela não voltou, o que aconteceu. Porque isso é muito, muito importante. E trabalhando dessa forma, não só dando assistência jurídica, mas linkada com a assistência jurídica, ter um projeto que é o nosso Pacificando a Família, que leva a mulher para as rodas de conversa, para discutir gênero, machismo, para discutir que ela tem direito a uma vida livre de violência, para trabalhar a autoestima dessa pessoa, para mostrar o significado do combate da violência contra ela.
entendeu? Como a sociedade mudaria, como a sociedade é capaz de mudar quando nós tivermos equidade de gênero. Dalila, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu queria te agradecer por essa entrevista, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada também aos alunos da São Judas. E nós conversamos hoje com a presidente da Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude, Dalila Figueiredo. O Coletiva fica por aqui. Obrigada e até o próximo programa.